Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Conhecimento da Fé. Nosso encontro de toda semana com uma catequese toda especial preparada com temas relacionados à fé cristã, ao aprofundamento da Palavra de Deus e também das realidades das Sagradas Escrituras. De um modo muito especial, queremos agradecer a sua audiência, você que nos acompanha nessa oportunidade em que nós entramos aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando mais uma edição do nosso programa. Que você possa falar para mais pessoas deste nosso encontro, o Conhecimento da Fé, todas as semanas aqui na TV Pai Eterno. Vamos juntos pedir a força do Divino Pai Eterno para mais essa edição do nosso programa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o meu convite todo especial para você que acompanha esta edição do nosso programa. Entrar em contato conosco através da nossa central de relacionamento que está à sua disposição para receber sua mensagem, seu pedido de oração ou também a sua sugestão de pauta. Você pode participar da programação da TV Pai Eterno também pelas redes sociais, @Basílica Pai Eterno, ou acessar o nosso portal paieterno.com.br e contribuir, deixando seus dados, recebendo a carta no conforto aí da sua casa, com a construção do novo santuário. Faça parte desta família de amor, ligando para nós ou enviando uma mensagem pelo WhatsApp 62 3506 9800. Ou se você tem o seu smartphone, baixe gratuitamente através da sua loja de aplicativos o nosso app Pai Eterno. Ali você vai ter acesso à programação da TV Pai Eterno, a Casa do Pai na sua casa e também de todas as celebrações que são vividas, que são celebradas ali no Santuário Basílica de Trindade. A você que já faz parte da nossa família de amor, nosso muito obrigado por perseverar conosco. No programa de hoje nós vamos refletir sobre a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Essa festa que encerra o ano litúrgico e nos convida a reconhecer a soberania de Cristo sobre toda a criação. Uma solenidade instituída pelo Papa Pio XI em 1925, que reafirma que Jesus não reina com poderes humanos ou armas, mas com amor, misericórdia e serviço. O seu trono é a cruz, sua coroa é de espinhos e o seu reinado é feito de perdão, humildade e entrega total pela salvação da humanidade. Ao celebrarmos Cristo Rei, somos chamados a permitir que Ele reine em nosso coração, guiando nossas escolhas e ações pelo caminho do amor e da justiça. Para falar um pouco dessa solenidade tão importante que encerra o ano litúrgico, eu tenho a alegria de receber dois sacerdotes, párocos de paróquias homônimas. Paróquia Cristo Rei, o padre Rogério Laviche, que é pároco da Paróquia Cristo Rei no Parque Ateneu, e o padre João Luiz da Silva, pároco da Paróquia Cristo Rei no setor Garavelo. Padre Rogério, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A minha saudação, Padre Wellington, Padre Joãozinho, e também a todos que nos acompanham. Para nós esse é um momento de suma importância, porque estamos falando do Cristo, o Cristo Rei, o Rei do Universo. Uma saudação a todos. E de modo especial também, ele que já esteve aqui conosco, Padre João Luiz da Silva. Seja bem-vindo, Padre João. Obrigado, Padre Wellington, Padre Rogério, que alegria neste dia celebrar a grandeza da realeza de Cristo e assim
poder entrar na sua casa celebrando esta solenidade de Cristo Rei e podendo então meditar, mergulhar na realeza de Cristo com um coração ardente de amor pelo reino de Deus. Olhando para a realidade do que nós estamos nos dispondo aí a meditar, a vivenciar do ponto de vista desta perspectiva da solenidade de Cristo Rei, nós recordamos que o reino de Jesus não é feito de poder e riqueza, mas de amor, justiça e paz. Cristo reina do alto de uma cruz com uma coroa de espinhos, mostrando que o verdadeiro rei é aquele que serve e dá vida pelos seus. Ao celebrarmos essa festa, somos chamados a reconhecer Cristo como o Senhor de nossas vidas e a testemunhar seu reino no mundo, com gestos de misericórdia e solidariedade. Eu começo perguntando para o Padre João Luiz. Padre João, nós temos uma dinâmica diferente do ano civil, que a igreja chama de ano litúrgico. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse motivo, né, do porquê encerrar o ano litúrgico com essa solenidade. E se existe um motivo especial para tanto, né? Uma vez que o ano litúrgico, ele difere naturalmente do ano civil nas festas móveis, nas têmporas celebrativas. Bom, nós temos então a graça de poder iniciar o nosso ano litúrgico no primeiro domingo do Advento. E assim então a diferença, quando nós iniciamos na primeira semana do Advento e terminamos na solenidade de Cristo Rei do Universo. Diferentemente do ano civil, que começa dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. E assim, então, durante todo esse período do ano litúrgico, nós vamos, então, celebrando o mistério de Cristo, o reino de Deus acontecendo na vida e no ministério pastoral de Jesus Cristo em cada momento. Claro, ao longo do ano litúrgico, nós vamos tendo, então, esta graça de poder celebrar cada momento da nossa vida espiritual do ano litúrgico, com um acento em cada uma das realidades do mistério do reino de Deus. Padre Rogério, Cristo é o centro de todas as celebrações do ano litúrgico, não é mesmo? Com certeza, né? Durante a gente olhando para a Bíblia, né? Durante toda a história, diz assim, a história da salvação, né? A gente vai percebendo que Cristo sempre foi e sempre será, na verdade, o centro da evangelização, da nossa evangelização, né? Durante todo o tempo litúrgico também, né? Apesar das festas que temos, de um santo, do outro, enfim, né? Mas Cristo é o centro da evangelização, né? Então, como dizia um bispo certa vez, que podemos celebrar os santos que são e têm a sua importância, mas quem é o centro da evangelização é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, olhemos e voltamos o nosso olhar para esse Cristo que se deu por nós para resgatar-nos também, claro, pela nossa fé, pela nossa confiança, resgatar-nos de tantas coisas, às vezes, que impedem que nós caminhemos. Mas sempre o fim da nossa evangelização é a salvação, né? Então, que nós sempre mais possamos anunciar o Cristo, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Padre João, quando olhamos para todos esses tempos específicos, né, que formam um ano litúrgico, e aí nós podemos lembrar Quaresma, Tempo Comum, Páscoa, Advento, os momentos que celebramos os mártires, as festas de Nossa Senhora, é como se tudo isso apontasse para esse momento em que culmina a celebração da realeza de Cristo que prestamos culto nessa solenidade, não é mesmo? Como nós acabamos de ouvir, toda a centralidade é Cristo. E quando nós vamos celebrando ao longo do ano
os tempos litúrgicos, nós vamos sempre tendo em mente que vamos culminar com a solenidade de Cristo Rei, como que coroando assim a nossa vida litúrgica, coroando assim então a centralidade de todas as nossas celebrações. Jesus Cristo é centro e por isso, quando chegamos a esse caminho da liturgia e a solenidade de Cristo Rei, é como que se nós chegássemos ao ápice da realeza de Cristo, esse Cristo que vem ser rei, não um reino terreno, mas um reino espiritual, um reino de amor, um reino de misericórdia, um reino de mansidão, um reino de humildade, um reino de serviço, para que todos tenham Jesus Cristo como centro e como ícone da própria vida. Padre Rogério, quando num diálogo, acho que todos nós conhecemos, porque nós voltamos à Escritura, de modo especial no Tríduo Pascal, quando Jesus fala com Pilatos, e aí ele diz, o meu reino não é deste mundo. Existe talvez um equívoco de querer comparar, quando se fala de rei, reinado, sobre o critério ou o objeto que nós conhecemos quando falamos rei ou quando falamos de reinado, a partir da monarquia que se instalaram ou que viveram na história da humanidade, né? Muitas constitucionais, outras totalitárias, por assim dizer. Mas o que nós podemos compreender como essa diferença quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo? O que faz o reino de Jesus ser diferente? Se olharmos toda a história, como já falava, a história da salvação, porque Jesus veio para cumprir de fato o reinado de Deus. Por isso que sempre apontava, o reino não é desse mundo. Qual era o reino, então, de Jesus? O reino de serviço, o reino de doação, o reino da justiça, o reino da evangelização, da missão, de se colocar a serviço dos outros, através da sua humildade, da sua dedicação. Então, sempre apontando para o reinado, a prática do reinado de Deus junto às pessoas, tornar Deus visível à humanidade. Esse é o grande projeto de Jesus na sua evangelização. Por isso que, de fato, o reino de Jesus não era este, mas sim a salvação, o resgate de todos através da salvação. E por onde vemos a salvação? Através da cruz, de todo o sofrimento, mas vemos a glória de Jesus através da salvação. E tanto é que nós também, pela salvação de Jesus, nós também acreditamos e cremos que um dia também seremos salvos. Então, que Jesus continue nos resgatando e nos possibilitando também a experiência da salvação. É aquilo também que professamos na oração do creio, quando rezamos, que é o resumo, claro, da nossa fé. Nós acreditamos e professamos um Deus salvação, que nos dá e nos deu a vida e a possibilidade da salvação. Então, que o reinado de Deus continue sendo colocado em prática, mas, claro, sempre tendo o horizonte, a salvação. Padre João, como é que Jesus pode, na sua realidade, na sua revelação, ser, ao mesmo tempo, servo e rei? E isso é um ensinamento que a própria Igreja nos ensina, que ele é rei e que ele é servo. Se nós olharmos o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, quando ele entra no templo e ele pega a leitura do profeta Isaías, ele vai dizer que foi ungido para o anúncio do reino de Deus. Então, o que nós sabemos é que Cristo, o seu reinado, é o reinado do servir, o reinado do dar a vida, o reinado de fazer com que
Deus seja conhecido por todos, o amor infinito de Deus. E aí, nós, então, ao olharmos quando ele está diante de Pilatos, tu és rei? Ele vai dizer, tu dizes. O reinado de Jesus não é um reino temporal, é um reino eterno. E aí, toda a Sagrada Escritura vai nos conduzindo, toda a Sagrada Escritura vai nos mostrando, desde o Antigo Testamento, passando pelos profetas, o Novo Testamento, ele mesmo vai dizer isto, né? O meu reino não é deste mundo, ou seja, não é temporal. O reino de Jesus é diferente dos reis do seu tempo e de todos os tempos, porque não é um reino de poder, de glórias temporais, mas sim o seu reinado é servir, amar e dar a vida por todos. E aí nós poderíamos então concluir. O trono do reinado de Cristo é a cruz, é abraçar a cruz, é dar a vida pela humanidade. Esse é o reinado do Senhor. Perfeito. Nós vamos fazer a nossa primeira pausa no conhecimento da fé, hoje refletindo sobre a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Volte conosco. Estamos de volta com o conhecimento da fé neste tempo todo especial em que termina o ano litúrgico e a Igreja celebra a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Um domingo que antecede o primeiro domingo do Advento. Um tempo todo especial para refletirmos sobre a realeza de Cristo, o reinado de Deus por toda a terra. Nós temos a alegria de receber dois sacerdotes, o padre Rogério Laviche e o padre João Luiz da Silva, ambos são párocos de paróquias que levam esse título, Cristo Rei, padre Rogério no Parque Ateneu, padre João Luiz no Garavelo. Eu vou começar esse bloco perguntando sobre, antes da gente voltar de novo ao tema, sobre a origem das paróquias dos senhores. Eu acho que seria interessante também partilhar o início dessas comunidades. Padre Rogério, o senhor é pároco da Paróquia Cristo Rei no Parque Ateneu, né? Um bairro bem grande, né? Muito bem, a Paróquia Cristo Rei, né, chamada Paróquia Cristo Rei do Parque Ateneu. Sempre tem que falar do Parque Ateneu para não confundir um pouco, né? Então, é um bairro populoso, né? Foi considerado um dos bairros mais populosos da América Latina por um tempo, enfim. E quem começou a fundar a paróquia Cristo Rei do Parque Ateneu foram as irmãs religiosas, que estiveram por lá, ajudando, colaborando na evangelização e possibilitaram, né, já o começo da paróquia. Não é uma paróquia assim com muitos anos, né? Ela tem 26 anos de existência, é uma paróquia ainda nova, se for olhar, né? Mas com uma população bastante grande, com várias comunidades, né? Então tem uma população que fica no município de Goiânia e outra parte no município de Aparecida de Goiânia. Então, tem comunidades pertencentes a Aparecida de Goiânia e comunidades pertencentes a Goiânia. Então, posso dizer assim que esta paróquia, ela abrange uma região bastante grande, né? E tem uma boa participação, então é elogiável as irmãs que fizeram o trabalho no começo, é claro, depois os padres continuaram essa evangelização, então foi formada a paróquia Cristo Rei do Parque Ateneu. E são quantas comunidades lá no Parque Ateneu? São 9 comunidades. 9 comunidades que nós temos na paróquia, e 9 comunidades. É muito serviço, né, padre? Graças a Deus. Padre João Luiz, o senhor é pároco da paróquia Cristo Rei no
setor Garavelo, é a cidade de Aparecida de Goiânia? Sim. Estamos na Cristo Rei, Garavelo, em Aparecida de Goiânia. É uma comunidade que tem a sua origem em 1984 e lá estavam os padres Oblatos de Maria Imaculada. E assim, então, a comunidade surge de uma maneira muito simples, com as orações em casa, as comunidades eclesiais de base, muito fortes. E assim, então, começa a comunidade ali. A princípio, essa comunidade não era para chamar Cristo Rei, mas um senhor lá da comunidade que ajudava os padres disse: se nós já temos Nossa Senhora, então nós queremos Cristo Rei. Onde está a mãe, está o filho. E aí então nós temos esta origem da comunidade Cristo Rei. A paróquia foi criada em 2012, e então uma paróquia que vai fazer esse ano, o próximo ano, 14 anos. Então é uma paróquia muito nova, né? Muito nova, e por isso nesse nosso momento nós temos a paróquia com 6 comunidades, a sede mais 6 comunidades, né? E ali estamos nessa grandeza de celebrar a festa e a vida de Cristo Rei. E por isso então dá origem à paróquia Cristo Rei, ali no Garavelo, com os padres de Maria Imaculada, né? Oblatos de Maria Imaculada. Perfeito. Padre Rogério, quando nós falamos do reinado de Cristo, como Cristo reina por meio da palavra e do exemplo da igreja? E aí eu pergunto isso porque a extensão do reinado de Cristo também é a presença e a ação da própria comunidade igreja, não é mesmo? Com certeza, né? Nós vemos que Cristo vai sendo anunciado, ele não para, né, de ser anunciado e vivenciado pelas comunidades, porque sempre houve e haverá pessoas que falam, anunciam a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza as paróquias, quando foram fundadas tendo como base a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre, quando trabalhava em alguma paróquia, quando eu ia fundar ou formar alguma comunidade, sempre falava: tenhamos como base a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, para que esta comunidade, esta paróquia, possa ser uma evangelização, pode ser um sinal de evangelização. Então, nós queremos sempre mais, também através da nossa pregação, da nossa evangelização, ser um sinal de Cristo junto às pessoas. E é um convite também às famílias, através do seu exemplo, das pessoas individualmente, mas sobretudo através da comunidade, ser uma expressão viva do reinado de Cristo junto às pessoas. Porém, e portanto, como gosto de falar, as pessoas também têm que ter a sua humildade, como Jesus teve, de não querer o reinado para si, não ser o rei, mas um rei servidor, quem serve, quem se doa, que sempre está ajudando e colaborando para que o reinado de Cristo cresça e nós possamos diminuir cada vez mais. O centro sempre é Cristo. Padre João, quando falamos desses símbolos, e aí eu queria voltar a um símbolo que eu acho muito singular, principalmente no momento da última ceia, quando Jesus toma a toalha, a bacia, e se propõe a lavar os pés dos discípulos. De que forma este gesto se relaciona com o Cristo Rei do universo que quer dar uma lição de interpretação do seu reinado aos seus discípulos?
Creio que no momento em que Jesus convida os apóstolos para estarem à mesa para a última ceia, e essa antecipação do mistério do Calvário, Jesus, antes de oferecer-se no seu reinado pleno da cruz, ele, pegando a toalha, pegando a bacia com a água, vai lavar os pés dos apóstolos para mostrar a eles que o seu reinado é um reinado para servir o outro. O meu reino não é deste mundo, o reino é para poder servir e dar a vida pelos outros. Então Jesus, quando ele toma a toalha, quando ele toma a bacia e a jarra de água, é justamente para mostrar que o seu reinado é servir. E nisto, ele mostra aos apóstolos e à igreja, que a igreja, no mesmo intuito de servir, tem que assumir o reinado de Cristo no serviço aos irmãos. Jesus é rei no seu serviço ao outro, lavando os pés dos apóstolos. Padre Rogério, na Semana Santa nós temos o ápice do ano litúrgico, né? E principalmente ali no Tríduo Pascal, muitas são as leituras, as reflexões que eu acredito que nos apontem como chave de leitura para a compreensão do reinado de Cristo. É correto afirmar que a gente só compreende essa solenidade olhando para o tempo e especialmente ali do Tríduo Pascal? Com certeza, né? Parece que é o resumo de toda a nossa profecia, né? De tudo que fazemos durante todo o tempo, né? Está centralizado no Tríduo Pascal, né? Esse gesto, né, começa na Quinta-feira Santa, Sexta e Sábado Santo que nós falamos, né? Vemos toda essa caminhada de Jesus, né? Quando ele lava os pés dos discípulos, a última ceia, enfim. Depois, a Sexta-feira Santa, vemos aí a morte de Jesus, né? Esse momento assim que as pessoas, nós nos recolhemos para a oração, né? Esse gesto de oração, né? De também caminhar com Jesus, né? E no sábado vemos o grande aleluia, onde nós vemos esta expressão, né, de Jesus que vai para a glória do Pai. Então, esses dias são de fato o resumo da nossa evangelização, o resumo da nossa fé, daquilo de fato em que nós professamos. Com certeza, né, às vezes temos dificuldade, né, de expressar na sua plenitude tudo o que nós vivenciamos nesses dias, mas quem compreende um pouco, né, com certeza vai vivenciando aí os momentos mais bonitos, né, da nossa fé. Padre João, quando olhamos para a evangelização, principalmente nos dias de hoje, de que forma o reinado de Cristo pode inspirar a evangelização no mundo atual? Principalmente um mundo marcado pelo distanciamento, né, pela impessoalidade. Jesus, ele é tão próximo das pessoas, né, ele é tão acessível, ele procura se fazer próximo de todo tipo de gente. Bem diferente dos reis e rainhas que a gente conhece por aí, né? Desde o momento da criação, da solenidade de Cristo Rei, o Papa Pio XI, ele teve essa preocupação quando o mundo estava vivendo o distanciamento da fé, o distanciamento da grandeza dos ministérios. Então o Papa vai chamar a atenção para que voltemos à realidade do Cristo e depois, com o concílio em 69, nós temos então a graça de poder celebrar a dimensão da solenidade de Cristo Rei
com o dia do leigo. E aí sim, creio que esse completar-se da solenidade de Cristo Rei, que o Papa já mencionava lá na criação da solenidade de Cristo Rei. Por isso, quando nós olhamos para a realeza de Cristo e o reinado daqueles que são batizados, e aí esse complemento que nós temos que olhar para Cristo, Rei do Universo, e o reinado do povo de Deus pelo batismo, então se completa a missão de Cristo, a missão do reinado de Cristo na missão da igreja. A igreja deve ser aquela que age na pessoa de Cristo e faz com que o reinado de Cristo possa acontecer na vida de cada um dos cristãos. E aí, toda a realidade do cristianismo pode, então, experimentar a realeza de Cristo. E eu gostaria só de fazer uma menção. Quando nós somos batizados, a unção do batismo nos dá essa graça. Quando nós somos ungidos com o óleo da crisma, lá no nosso batismo, nós temos esse significado: rei, sacerdote e profeta. A realeza de Cristo tem esse imprimato na vida de cada cristão, de cada irmão e irmã na vida da igreja. Por isso, a igreja não pode jamais fugir dessa realidade da realeza de Cristo e propagar essa realeza de Cristo. Perfeito. Padre Rogério, de que forma esse reino de Cristo deve aparecer, por exemplo, na nossa vida, nos gestos, principalmente de amor e de misericórdia? Muito bem. Sempre os gestos de amor se dá através daquilo que fazemos, a exemplo de Jesus. O amor de Jesus, a proximidade de Jesus com as pessoas, os doentes, as pessoas que estavam enfermas, as pessoas doentes, as pessoas que estavam com dificuldade, mesmo com falta de pão, de alimento. Então, esse gesto de amor, essa acolhida também que Jesus tinha para com as pessoas, acolhendo até mesmo os pecadores, que através da reconciliação eles continuavam a sua vida. Então, esse amor de Jesus para com as pessoas mais fragilizadas, as pessoas mais necessitadas. Então, o acolhimento de Jesus, bem como também a proximidade que Jesus tinha para com as pessoas e, sobretudo, esse coração misericordioso de Jesus para com as pessoas. Mas eu sempre gosto de destacar também, a exemplo de Jesus, o Rei do Universo, a acolhida, como Jesus acolhia as pessoas, Jesus atraía as pessoas em torno de si através da acolhida, Então, chamava as pessoas para em torno de si e, sobretudo, também através do seu exemplo concreto. Então, que nós sempre mais também, a exemplo de Jesus, possamos ter um coração misericordioso para com os nossos irmãos e irmãs, e também, da mesma forma, ser uma pessoa amorosa, acolhendo as pessoas que vêm sempre ao nosso encontro. Por isso que Jesus quer que nós sempre mais possamos colocar em prática a sua mensagem, aquilo que Ele nos deixou. Perfeito. Nós vamos fazer a nossa segunda pausa aqui no nosso programa, hoje falando sobre esta solenidade que encerra o ano litúrgico, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta, esperando contar com a sua audiência.
Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, um momento todo especial preparado para você aprofundar em temas relacionados à fé cristã e também à experiência com a Palavra de Deus. Hoje, de um modo especial, falando sobre a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Temos a participação do Padre João Luiz da Silva e do Padre Rogério Laviche, que atuam em paróquias aqui da Arquidiocese de Goiânia. Padre João, nesse último bloco, eu gostaria que a gente pudesse olhar para a solenidade como tal. Quando a Igreja dispõe as categorias, né, lá no missal, por assim dizer, das celebrações, então, memória facultativa, memória, festa, e quando falamos solenidade, quais são as diferenças, né? E por que uma solenidade é tão importante? A solenidade é como se fosse o domingo. A solenidade tem, então, essa nuance dominical. A solenidade equipara ao domingo, enquanto a festa tem esse valor menor na vida celebrativa. Aí depois nós temos a memória obrigatória para que se reze as memórias dos santos. Ontem nós celebrávamos a memória de Santa Teresa de Ávila, que é dia 15 de outubro. Depois nós temos a memória facultativa, que é uma memória, ou seja, que é uma memória mais simples na vida da Igreja. Não é porque a importância deste santo seja menor do que a do outro. É porque cada uma das categorias, memória facultativa, memória obrigatória, então damos uma nuance maior em cada uma delas e depois a festa com uma solenidade maior e a solenidade é o caráter dominical. Aí está a diferença de cada uma delas. Perfeito. Padre Rogério, quando a Igreja é convidada a celebrar, então, a solenidade de Cristo, Rei do Universo, é preciso, então, chamar a atenção para um olhar diferente, né? É um momento todo especial, o Padre João dizia ainda no último bloco, é o dia que a Igreja consagra ao laicato. A gente celebra nesse dia, o dia do leigo, e da leiga, que sempre estão junto conosco, né, nesta evangelização, né? Porque o padre, somente o padre na paróquia, né, não dá conta, sempre tem que contar com os leigos, mas seguindo o exemplo do Cristo Rei do Universo, que é o serviço, o amor, a justiça, a prática de tudo isso. Não pode se colocar no lugar, de Cristo. Quem reina é Cristo, o Rei do Universo, através do seu serviço. E o leigo é justamente celebrado nesse dia para que possa encarnar também esse serviço, essa doação, esse amor, essa justiça que Jesus, o Rei do Universo, nos deixou. Então, jamais se colocando no lugar do Cristo, o Rei do Universo. Então, creio que é o momento da gente estar juntos e celebrar esse momento bonito que a Igreja nos propõe. Padre João, o senhor lembrou também de quando essa festa foi instituída. Qual foi o objetivo da Igreja, do Papa Pio XI, à época, para propor a celebração de uma solenidade dedicada a Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo? Nós temos esta graça de poder recordar o Concílio de Nicéia, em 325,
o Papa, então, está celebrando nesse momento o 16º jubileu e assim, então, o Papa vai escrever a encíclica e aí ele vai dizer: agora, nesse ano jubilar, nós vamos então fazer com que a solenidade de Cristo Rei, que já é mencionado desde o Antigo Testamento, pelos profetas, no Novo Testamento essa realeza de Cristo tornou-se plena, então nós vamos aqui instituir a festa de Cristo Rei para toda a Igreja, para também contrapor a Ário, que estava então com uma heresia, e então o Papa vai chamar a atenção do Concílio de Nicéia por causa de Ário e as suas heresias daquele momento, por causa do Cristo que dizia: é só homem ou é só Deus? E o Papa e a própria teologia vai dizer: a natureza humana e a natureza divina está presente. E por isso, então, nós temos aí a criação da solenidade de Cristo, Rei do Universo. Olha aí, é muito interessante isso que o senhor traz, né, para nesse momento a gente refletir, porque o aniversário do Concílio de Nicéia vem também a nos convidar a olhar para essa solenidade com um olhar especialíssimo, todo especial. Padre Rogério, como podemos mostrar na vida diária, né, do fiel batizado, batizada, que Cristo é o Rei do nosso coração? E aí eu digo isso não somente com palavras, né, mas de que forma isso pode ser manifesto na vida de todo aquela que abraça a pessoa de Cristo pelo batismo? É importante perceber que os gestos de amor, né, de doação de tantos e tantas, né, seja na ajuda, na colaboração com as pessoas que mais necessitam, através de obras da misericórdia, de fato que a gente fala, né, que é distribuindo alimento, chegando, visitando essas pessoas que necessitam e que precisam, de fato, de uma ajuda, seja de alimento, muitas vezes de remédio, seja de uma palavra amiga, né, que é muito importante também. Não é só alimento, né? Às vezes é importante que a gente possa ser uma igreja itinerante, né? Ter um grupo de pessoas também que estejam à disposição da paróquia, da comunidade, enfim, que vão a essas famílias, às vezes até mesmo famílias enlutadas, né, dizendo a importância de Cristo, o Cristo Rei, né, para que esteja junto a estas pessoas que precisam e que necessitam, de fato, de uma palavra amiga e também de uma mão amiga, tantos outros gestos de amor, né, até mesmo na comunidade, na igreja, né, na paróquia, enfim, pessoas que sempre se doam, seja na organização das festas, seja na organização das celebrações, né, que eu vejo que algo muito importante para alimentar também a fé das pessoas, o que deve ser, né, são as festas de nossas paróquias, sobretudo a festa de Cristo Rei, o Rei do Universo. É para colaborar também e ajudar as pessoas. Outros gestos que mostram a presença do Cristo Rei, também esta proximidade, esta acolhida das pessoas que às vezes chegam até nós, né, até o padre, as lideranças de nossas comunidades, enfim, que precisam também de uma palavra amiga, de um consolo, enfim. Há muitos e tantos outros gestos que vão expressando
a presença do Cristo, o Rei do Universo. Não um Cristo que maltrata, mas um Cristo que acolhe, um Cristo misericordioso. Sobretudo, isso que nós devemos sempre anunciar e vivenciar junto às pessoas. Padre João, nesse tempo de celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo, que mensagem a Igreja pode tirar da celebração desta solenidade para o seu caminhar, o seu cotidiano, né, à luz da Palavra de Deus e do ensinamento da Igreja? Uma palavra que resume todo esse caminho. Quando Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, primeiro capítulo, né, ele vai dizer: o meu reino é dar a vida até a extremidade do amor. Creio que aí está o segredo de fazer com que a comunidade que celebra a solenidade de Cristo Rei em toda a igreja tornar esse amor extremado de Cristo em todos os aspectos da vida pastoral, da vida da comunidade. Fazer com que a vida da comunidade seja de fato plena na realidade do amar e fazer com que o amor de Cristo possa acontecer na vida da igreja, na vida da comunidade. Por isso, quando celebramos a solenidade de Cristo Rei, encerrando assim o caminho do ano litúrgico, nós temos que dizer e temos que ver: durante este ano, foi possível viver a realeza de Cristo no servir aos irmãos, de servir os irmãos na vida da comunidade? A realeza de Cristo tornou-se amor na vida de cada irmão e cada irmã, no acolhimento, no serviço aos mais pobres, no acolhimento às pessoas? É tornar de fato esse amor de Cristo extremado na realidade da comunidade. Padre Rogério, como celebrar Cristo Rei fortalece então a nossa fé? Com certeza, celebrar Cristo Rei, a gente vai percebendo que, através das ações do Cristo Rei do Universo, nós também vamos alimentando e realimentando, né, a nossa fé, a nossa confiança. Então, na participação em comum, creio que, celebrando também o ano da esperança, celebrar a esperança é importante também comunitariamente. Então, celebrar o Cristo, a festa de Cristo Rei, é com certeza perceber que o seu amor está se revelando cada vez mais forte para com todos nós. Quando a comunidade se une, a comunidade se anima, a comunidade deixa transparecer também esse exemplo, através da unidade, a mensagem de Cristo. Então, com certeza, a fé das pessoas vai sempre mais se realimentando, se refazendo, na verdade, para que haja um crescimento comum entre todos. Nós vamos caminhando para o final do nosso programa e eu quero agradecer a oportunidade desta nossa conversa, deste nosso bate-papo com os meus irmãos sacerdotes, o Padre Rogério e o Padre João Luiz, pedindo que os senhores deixem uma mensagem nesses minutos finais do nosso programa. Nós queremos agradecer e bendizer a Deus por esta oportunidade. Obrigado, Padre Wellington, a TV Pai Eterno, por esta oportunidade que nós temos. E estamos chegando então a esse final de ano. Celebrar a solenidade de Cristo Rei, nesse ano jubilar, é acima de tudo fazer com que a esperança do Cristo Rei possa reinar no coração de toda a igreja, de toda a nossa comunidade paroquial. Perfeito, Padre Rogério. Certeza, quando pudermos compreender, entender e vivenciar acima de tudo que o reinado de Jesus, ele desafia as lógicas ou a lógica do mundo, onde os últimos são os primeiros e a verdadeira grandeza está no serviço
na doação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no dia de hoje, Padre Wellington, Padre Joãozinho, enfim, a TV Pai Eterno. Que Deus abençoe. E nós agradecemos também a você, caro telespectador, que nos dá a oportunidade deste nosso encontro e é o motivo de estarmos aqui todas as semanas com convidados que nos ajudam a crescer no conhecimento da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a nossa semana que vem com mais um Conhecimento da Fé.